vou falar de arquitetura ágil, né? Uma abordagem disciplinada. Então, vou explicar o que é arquitetura ágil à luz do Disciplined Agile Delivery, né? Então, já estou dando umas dicas aqui, porque o tempo é curto, então eu já estou falando alguma coisa. E como que o papel de arquiteto, o Architecture Owner, né? No Disciplined Agile Delivery, como que ele age, o que ele faz, como é que ele trabalha, o que está descrito lá, né? Para entender como que esse papel funciona, eu vou explicar um pouco do que é o Disciplined Agile Delivery, para a gente entender qual que é o contexto que isso surgiu, beleza? Então é por aí. Primeiro, daqui eu não vou perguntar quem é desenvolvedor, senão eu vou apanhar aqui, né? Porque aqui ou tem alguém de TI, quem não está, que entrou no lugar errado, mas eu acho que nem consegui entrar, porque nem o pessoal que estava lá fora, eu não consegui entrar na primeira fase, imagina quem não é de TI. Mas quem aqui trabalha com um processo ágil hoje, assim? E nesse processo tem atividades de arquitetura? Tem um arquiteto, tem um papel de arquiteto formal? Tá. Tem algumas empresas que não tem um papel formal, não tem problema. A gente vai ver também que o importante não é o nome que vai se dar à pessoa que vai trabalhar a arquitetura do projeto. Ok? Isso, só para orientar aqui. Agora eu tenho que ficar calado, senão... Já pode começar? Então vamos começar. Bom, meu nome é Adriano Tavares, eu vou falar sobre arquitetura ágil e uma abordagem disciplinada para arquitetura ágil, né? Então, queria agradecer aí os patrocinadores, o convite do pessoal da organização diretamente dado para vir. Eu submeti e aí agradecer vocês também que aprovaram de alguma forma essa palestra aqui. Okay? Bom, falar só uma introdução inicial aqui. Meu principal foco de atuação mais JavaScript, software e coach ágil. Aqui tem alguns endereços aí que depois podem pegar na palestra. Desenvolver comunidades que eu criei, ajudei a criar e participo, lagoa.com, daqui de Minas. Eu sou certificado em disciplina Agile Delivery, instrutor certificado também. E Black Belt, né? Bom, nunca lutei nada, né? Mas isso aqui também não é uma luta, não. Mas é uma classificação de disciplina Agile Delivery. E estou recém-chegado aí na CIT, tem uma galera aqui da CIT que veio assistir também. Vou atuar com arquitetura de software, como arquiteto e manager lá. Cheguei lá essa semana. Bom, vamos lá. Qual foi a motivação dessa palestra, né? Primeiro é mostrar como que a gente pode ligar a atividade de arquitetura num processo ágil, né? Então mostrar aí, apresentar a arquitetura no contexto de um projeto ágil. O público-alvo são desenvolvedores, líderes técnicos e arquitetos envolvidos em atividades de arquitetura, mitigação de risco. Isso fazer essa questão uma realidade, né? Pelo segundo que a gente vê aqui e o interesse pela palestra, eu acho que foi um pouco de evolução acertado aqui para o objetivo da palestra. Bom, vou começar falando de mitos, né? Então, falar de mitos e mitos que vêm de, às vezes, um entendimento errado ou um contexto em que não faz sentido usar arquitetura ou ter um papel de arquiteto específico, e isso se prolifera, principalmente na comunidade, em centros que não têm experiência com arquitetura ou com atividades de arquitetura. Bom, o primeiro deles é a questão de agilistas não fazerem arquitetura, né? Então a ideia de não fazer arquitetura não é correta, assim, é simplesmente uma visão errada dos processos que envolvem agilidade. O outro é a questão de iniciar direto na codificação. Então, aquela ideia de que a gente está perdendo tempo demais, vamos codificar, não vamos mexer com a arquitetura não, porque isso vai dar trabalho e é perda de tempo mexer com isso. O terceiro é que agilistas não seguem aí estratégias de arquitetura corporativa.
Isso pode até ser uma realidade quando você tem um contexto de um time que trabalha junto e é um time pequeno, onde você às vezes nem tem um papel de arquiteto bem definido e não tem necessidade de ter mesmo, né? Mas a ideia é que em processos ágeis e em projetos que usam processos ágeis, você tem que seguir também diretrizes de arquitetura corporativa. O quarto é que modelam. Isso também não é uma coisa correta. Agilistas modelam o tempo todo. Modelar não significa usar uma ferramenta case, né? Nem você ter um processo pesado em que você tem que fazer lá dezenas de artefatos. Não é isso, né? A ideia de modelar é um processo que tem várias formas de você fazer a modelagem. E por último, aí, agilistas não documentam. Também não é uma verdade, porque você tem que documentar, principalmente quando o seu contrato exige que para receber você tenha que entregar documentos e modelos e planos do seu trabalho de arquitetura. Bom, vamos ver aí as realidades, então. Se a gente viu os mitos, vamos ver então o que é a realidade num processo que usa a arquitetura, né? E depois a gente vai entrar lá, basicamente no processo onde que isso vai acontecer. Bom, primeira questão é que a arquitetura é tão importante que as agilistas fazem isso durante todo o processo do ciclo de desenvolvimento do projeto. Depois, que agilistas, eles disciplinados, investem em visualização inicial. A realidade, a gente vai ver até aqui um gráfico, né, de uma pesquisa que o Scott Chambler fez, que em projetos ágeis você investe o que for suficiente. Então, just enough upfront. Então, você precisa, muitas vezes, até o seu contrato exige que você faça o investimento inicial em arquitetura, em requisitos e outras questões do início do projeto. Outra questão é que agilistas disciplinados trabalham com estreita relação aí e colaboração com arquitetos corporativos e outros stakeholders, né, do cenário corporativo, como gerentes sênior, como patrocinadores e outros stakeholders desse cenário do contexto corporativo. O quarto item é que os agilistas disciplinados modelam explicitamente de uma forma leve ao longo de todo o ciclo de vida. Então, tem várias formas de modelar. A própria modelagem, quando você usa o quadro branco, que você escreve uma lista de itens ou faz um diagrama usando o quadro branco para esclarecer alguma dúvida, alguma coisa, esse tipo de modelagem também é um esquema de modelagem que você pode usar e deve usar ao longo do processo inteiro. E aí, muitas vezes, os agilistas mais radicais, eles fazem isso o tempo todo, mas eles falam que isso não é modelagem, né? Bom, o último item, que é agilistas disciplinados, eles documentam entregáveis continuamente. Então, a ideia não é você parar e ficar lá um mês escrevendo um documento, é você ir alimentando os documentos, tanto de arquitetura quanto outros, ao longo do processo. Okay? Então, só para falar algumas das baixas. Vamos pegar um item dessa lista, que é o item que é até um mito comum, né? Que agilistas não fazem investimento em visualização inicial, né? O Scott Chambler fez uma pesquisa, tem disponível na internet, com o público da revista Dr. Dobbs, né? Isso aqui é uma pesquisa de 2009, mostrando quais atividades na iniciação do projeto, em projetos em geral e projetos ágeis, são realizadas. Então, a gente vê aqui, ó, que a modelagem inicial da arquitetura é feita, e na pesquisa, né, feita com mais de 80% lá das pessoas que responderam, né? E também investimentos em modelagem inicial de requisitos, estimativa inicial, que sem isso o projeto não anda, né? Investimentos para justificar o projeto e cronogramas de alto nível aí de release. Então, só para comprovar aí e para vocês também terem a noção que o que eu vou mostrar aqui, o Scott Chambler desenvolveu ao longo do tempo quando ele estava na IBM. Então, ele fez tanto com o pessoal da IBM quanto fora, né, quanto com a comunidade ágil, ele fez várias pesquisas para confirmar as abordagens do Discipline Agile Delivery. Ok? Bom, vamos entrar numa outra parte então, que
O que significa ter uma abordagem disciplinada, né? Então, qual que é a diferença de uma abordagem que não é disciplinada, que é ágil ou que é tradicional, para uma abordagem disciplinada? Para isso, a gente tem que entender o contexto dessa abordagem disciplinada. Então, a gente vai ver aqui, contextos para adaptação da agilidade em escala, né? E aí a gente vai ver o que faz sentido num contexto e o que talvez não faça sentido num contexto, mas faça sentido em outro, né? Isso foi um modelo desenvolvido pela IBM chamado The Agile Scaling Model. Bem legal. Vamos lá. No primeiro nível, a gente tem o contexto com foco na construção, ciclo de vida dividido por valor, que é aquela abordagem que o Product Owner determina toda a evolução do projeto com a priorização para o valor de negócio, né? Times são auto-organizados e são, no máximo, 15 pessoas. São times que têm menos de 15 pessoas envolvidas, né? Ele é prescritivo, as abordagens utilizadas são Scrum, XP e Agile Model e outras, né? São bem competitivas no sentido de se aplicar aqui uma série de técnicas do Scrum e beleza, e a gente vai andar desse jeito, por exemplo, né? E a aderência de projeto. Então, esse contexto é um contexto que é totalmente aderente a um time de projeto, ok? No segundo contexto, dentro dessa análise do modelo de escalabilidade Agile, a gente tem o foco na entrega, foco no delivery. Então, a gente já tem uma abordagem que é uma abordagem disciplinada, onde eu preciso ter uma aderência corporativa. A abordagem do Disciplina Agile Delivery é dirigida por metas. Então, você tem um conjunto de metas que você tenta atingir a cada iteração para orientar o trabalho do pessoal. Então, isso é uma coisa que exige uma disciplina maior. E tem uma auto-organização com governança. Então, uma abordagem que é mais solta aqui no Agile, aqui eu já tenho uma exigência de governança apropriada, que é exigência de planos, de estimativas mais rigorosas. Então, a gente está falando de um time entre 15 e 30 pessoas. Pega um cenário. Então, vamos coisa que a gente... Dois núcleos, quer dizer, mais de um núcleo, talvez dois núcleos, né? De desenvolvimento, desenvolvendo até em paralelo, dependendo da abordagem, ou tratando correção de bugs, né? E aí com um time até 30 pessoas. Vamos dizer que o terceiro é o contexto da agilidade em escala. Então, é um contexto do foco do delivery, mas com algum fator de complexidade. Por exemplo, times muito grandes, mais do que 30 pessoas, mais de 3 núcleos de time trabalhando em construção, em desenvolvimento, né? Times geograficamente distribuídos, compliance regulatórios com portfólio, né? Portfólio management, com EA, arquitetura corporativa, ou com um planejamento estratégico vinculado àquele projeto, né? Então, aqui já tem uma exigência maior de compliance. Complexidade do domínio ou técnico, ou seja, talvez tenha uma complexidade que exige que tenha um controle maior, tanto do domínio da aplicação, quanto uma complexidade técnica, de integrações, de escalabilidade e outras coisas. Questões culturais e organizacionais e time geograficamente distribuído e uma distribuição organizacional também. Às vezes mais de uma área da empresa envolvida naquele projeto. Então aqui é um terceiro contexto. Então, por exemplo, os mitos surgem assim. Talvez nesse contexto eu não precise realmente de modelar, eu não tenho nem exigência de artefato. O que eu preciso é gerar código. Beleza, então a gente está falando de uma abordagem totalmente aderente aqui a times de projeto com Scrum, com XP, etc. Daqui para cima já não dá mais para fazer isso, porque você tem um overhead entre os times que estão produzindo em paralelo. Aqui nem se fala, imagina um overhead de uma reunião que você tem que marcar e as pessoas estão geograficamente distribuídas e isso tem que ser avaliado, tem que ser aprovado pelo time de arquitetura corporativa e o time de gestão de projeto. Então, entendendo esse contexto, a gente entende o contexto que surgiram as abordagens, que o DED é uma delas, abordagens de trabalhar com uma forma disciplinada e trabalhar com escalabilidade do Agile. Escalar o Agile, ok? Bom, então vamos ver a abordagem disciplina da Agile Delivery. Vem desse livro, escrito pelo Scott Ambler e pelo Mark Lyons. Disciplina Agile Delivery é um framework de processo de decisão. Então, aqui dentro desse livro tem
abordagens e práticas ágeis e como você deve usar essas abordagens em determinado contexto. Por quê? Porque ele usa aquela abordagem do contexto de escalabilidade do Agile. Okay? Então a gente vai ver como que são as metas, como que as metas são estruturadas, né? Então a gente vai ver daqui a pouco. Bom, características principais. Uma abordagem Agile única, foca em pessoas em primeiro lugar. Ciclo de vida de entrega completo. Então, o ciclo de vida tem parte de iniciação do projeto, parte da construção, colocação em produção e tem uma abordagem centrada num ciclo de vida completo. Dirigido por metas, focado em soluções de TI e não só em geração de software, porque às vezes a solução envolve mais do que software, envolve treinamento, envolve abordagem de instalação, compra de recursos e por aí vai. Ciclo de vida risco-valor. Não só, então, o Product Owner determina a priorização da sequência do trabalho, mas também o envolvimento da equipe técnica, e aí entra a equipe de arquitetura, trabalhando com risco e valor, porque eu tenho dependência técnica, eu tenho questões de integração contínua e de delivery contínuo de releases, e aderência corporativa e escalabilidade. Então, escalabilidade e panela. Outra alternativa, times pequenos, para projetos pequenos, para times com um conjunto de pessoas menor e para um time de pessoas maiores. Com foco. Bom, entendendo isso, a gente entende então por que a gente pega o livro e ele fala de uma área, de uma parte foundation lá que fala de um tanto de método. E aí você vai ver que disciplina Agile Delivery não é nada novo. A novidade é integrar os métodos, ok? Então, ó, estratégias comprovadas, né, de várias estruturas de decisão orientada por adoção e customização de maneira dirigida pelo contexto. Então, aquela ideia, o que eu vou usar nesse projeto? Talvez nesse projeto seja melhor usar determinadas práticas, definir papéis claramente. Em outros, eu posso ter uma abordagem mais solta, mais focada em algum método mais leve. Bom, o que significa ser focado em pessoas? O DED define papéis, né? Papéis que a gente vai trabalhar, então, com Architect e Owner, dentro desse conjunto de papéis. Okay? Não vou me estender aqui, porque a gente também não teria nem tempo de ver todos os papéis, todas as características dele. Não é o nosso objetivo aqui, não. O ciclo de vida básico, então, o DED tem basicamente três tipos de ciclos de vida. Esse ciclo de vida básico, ele faz no núcleo dele uma abordagem focada em iteração. Aqui, basicamente, seria o ciclo de vida do Scrum, que ocorre na construção. Mas aí ele traz outros elementos, que é essa governança na medida do necessário do contexto do projeto. Então, eu tenho o contexto de fase de iniciação, construção e transição, que vem de abordagens do Unified Process, do OpenUP, e abordagens que trazem uma governança maior aqui no contexto. Ok? Também na descrição desse ciclo de vida, o objetivo aqui é a gente entender que tem um ciclo de vida completo, né? Quando você vai trabalhar em projetos maiores, isso é muito importante. Bom, uma outra questão. Quem é o responsável, então, pela arquitetura no Teamside? Eu já mencionei ali o papel do Architect Owner. Vamos ver, é muito bacana que ele é que lá você pode por orientar a criação e evolução da arquitetura da solução. Eu vou chegar mais perto aqui, porque essa lista serve para me orientar. Liderar o esforço inicial de visualização da arquitetura. Se for questões práticas de arquitetura, de hoje. Vou falar um pouquinho também do JavaScript e back-end. Vai funcionar. De um tempo para cá, tem muita gente falando apropriado. Garantir que o sistema seja integrado e testado frequentemente e terem a última palavra, a palavra final sobre as decisões técnicas de arquitetura. Bom, esse papel é um em qualquer abordagem de arquitetura, ok? Vamos ver então o que ele se difere, o que ele traz de abordagens agile e disciplinadas. Bom, primeira coisa, num time pequeno, você tem a figura do líder do time, que muito tudo que tem e tem membros do time que vão trabalhar, que é o entregar a solução, e o Product Owner, ele traz o melhor de tudo isso. E o Dev considera que você tem uma equipe de suporte sempre com técnicos, expert em domínio, testers, ele é novo, ele é recente agora,
Mas é tipo, talvez completo. Pode assumir que o líder do time vai fazer o papel do arquiteto owner. Não tem necessidade de atribuir um papel específico para uma pessoa no contexto de um time desse. É um time que vai trabalhar junto, numa abordagem Scrum, trabalhar colocado, né, não está geograficamente distribuído. Tem a baixa de necessidade de trabalhar com escopo inicial, porque os requisitos podem evoluir aí ao longo do tempo. Dentro a parte de histórias, você vai evoluir ao longo do projeto. Longo, você vai trabalhando com alta colaboração e baixa de automação de ferramentas. Né? Então, você pode usar aqui abordagens mais leves, carreira também, post-it e outras abordagens. Você ter a necessidade de usar uma ferramenta de gestão, por exemplo, de requisitos ou gestão de arquitetura. Tá bom. Num segundo contexto, a gente já tem aí um cara que 30. O arquiteto owner, então, a gente já tem uma necessidade maior de um planejamento inicial da arquitetura. Então, faz sentido definir uma pessoa específica para ficar nesse papel. Pode usar. Talvez ele não seja full-time. Aí você pode ganhar ele. De ser full-time. Mas a ideia é que ele codifica, né? E ele trabalha junto com o time para definir a arquitetura inicial, a estratégia técnica inicial e conduzir a abordagem da arquitetura. Okay? Então, ó, necessidade maior do você tem que comprar motos lá. Em reuniões de coordenação do time. A gente vê aqui que nesse contexto a gente já tem mais de um núcleo aqui de times trabalhando em paralelo. Então a gente tem uma necessidade de coordenação dos times e necessidade de apoio para a integração dos componentes aí do time. Bom, num outro contexto que já é de um projeto grande, né? Talvez seja até o nosso projeto atual da CIT, está começando agora, a gente tem uma abordagem que eu tenho times de liderança de cada contexto. Por exemplo, um time de liderança de arquitetura que vai escalar arquitetos que vão trabalhar em conjunto aqui nas várias frentes de desenvolvimento em paralelo. Bom, isso gera uma versão interna e depois essa versão é interna. Uma mensagem que eu vou deixar para vocês aqui, já está dando quase meio-dia. Claramente, é tipo software. Eu vou fazer o foco é em toda uma solução que exige. Às vezes você está lá e outras coisas de entrega. Bom, como organizar esses times? Né? Aqui é uma sugestão que o processo traz. Organizar focado em feature, focado em componente e focado na integração dessas features e desses componentes. Okay? Um time de CI, integração contínua. E, tipo, o mundo acontece. Um time de QA também focado na qualidade, por aí vai. Bom, nesse contexto tem uma necessidade de coordenação, gerenciamento do projeto, coordenação de requisitos e ver o que a galera da arquitetura. Então, nesse contexto, acho que o arquiteto owner, nos times médios, requeriam faz mais sentido. Né? Então, daí vem os mitos lá que a gente começou falando deles. Bom, eu coloquei esse slide justamente assim para falar da arquitetura ágil em times grandes. Talvez você precise investir um pouco mais, adotar uma abordagem API First, né, que é uma abordagem focada no contrato para que a equipe possa trabalhar e os times possam trabalhar em paralelo com aquele contrato bem definido. É provável que haja pouco mais de especificação inicial. Né? Então, muito provavelmente, em times maiores, você precisa de mais especificação inicial. Na construção, o Product Owner tem que coordenar as dependências de requisitos. Então, é aquela ideia do risco-valor. O Product Owner trabalhando junto com o Arquiteto Owner para definir e controlar as dependências de requisito. Que requisito que o time vai fazer primeiro? O que a gente vai atacar primeiro de arquitetura, de risco e por aí vai. O Arquiteto Owner, então, coordena as dependências técnicas e talvez o TDD precise de ter um teste independente. Talvez o time trabalhando com o TDD dentro do projeto não seja suficiente para que a coisa aconteça com qualidade. Ok? Bom, um outro cenário, então, como que isso acontece no ciclo de vida do desenvolvimento ágil, né? Bom, eu vou falar, então, nesse ponto, da questão das metas do Disciplina Agile Delivery. Perdão. O Disciplina Agile Delivery traz várias metas. Eu vou focar em duas metas: identificação inicial da estratégia técnica e
provar a arquitetura mais cedo no projeto. Por que eu escolhi essas duas? Eu considero que são as mais importantes, porque uma é focada na iniciação e a outra é focada na construção. Ok? Então, são duas metas, usando uma abordagem disciplinada de você atingir metas a cada iteração, são duas metas muito importantes para o Arquiteto Owner. Como que as metas, elas são definidas na abordagem do Disciplina Agile Delivery? Então, ó, você tem uma meta, que é, por exemplo, identificar a estratégia técnica inicial. Essa estratégia técnica inicial, ela tem questões, ela tem issues. Então eu tenho, qual que é o nível de detalhe que eu vou usar? Qual que é o tipo de visão que eu vou usar? Qual que é a estratégia de modelagem? Qual que é a estratégia de entrega que eu vou usar? Baseado no contexto, o Disciplina Agile Delivery já te define opções default, que é como se fosse um processo empacotado, pré-definido. E aí, de acordo com o seu projeto e o seu contexto, você pode analisar e ver outras abordagens. Então, o livro, ele traz, no método, vantagens, desvantagens e considerações. Então, isso é muito importante quando você está planejando um novo projeto, ou quando o projeto não está dando muito certo, ou o projeto que deu certo, vamos ver o que deu certo para a gente trazer a boa prática, né? Então, ele é focado nesse tipo de abordagem. Nesse contexto, então, a gente tem a estratégia técnica inicial, que tem os issues e tem as sugestões das opções, ok? E tem, da provar a arquitetura mais cedo, tem duas questões, a validação e verificação e as sugestões de opções default e os itens aqui, que eu não vou entrar em cada item porque não daria tempo, mas, por exemplo, fazer um teste piloto para provar a arquitetura, fazer demonstrações para o stakeholder já é suficiente para provar a arquitetura, fazer revisões formais ou revisões informais, trabalhar com provas de conceito ou architecture Skypes para definir alguma coisa que o time não domina ainda e provar que aquilo vai funcionar, trabalhar num esqueleto fim a fim de uma funcionalidade e no final daquele período você prova a arquitetura. Então, assim, aqui a gente tem várias opções que o método já traz. Então, isso é muito bacana, tanto para cada papel dentro do Disciplina Agile Delivery, quanto para a equipe de gestão que está estruturando um time, um projeto. Bom, então aqui é a abordagem de metas. A arquitetura, dentro daquele ciclo de construção, você tem um investimento na visão inicial, né, em que esse investimento na visão inicial guia os esforços da arquitetura. Você tem a mitigação de risco, definindo um marco de prova da arquitetura, dentro daquela abordagem que você escolheu. Você tem, dentro de cada iteração, no trabalho diário, o Arquiteto Owner facilitando as decisões ao longo da construção. Tem os diagramas e modelos aí do documento de arquitetura de software sendo evoluído e as questões técnicas sendo exploradas aí através de arquitetura Skypes ou provas de conceito ou um trabalho com pair programa em paralelo com alguém do time ou um controle e um gerenciamento disso. Então, dessa forma é que a arquitetura vai acontecer ao longo do projeto de construção. Então, não é só uma abordagem inicial, gerei um papel, aqui está o documento de arquitetura, acabou. Não, é uma evolução, arquitetura contínua ao longo de todo o projeto, a partir de que você tem uma visão inicial. Ok? Bom, conclusões. Formalizar o papel de Arquiteto Owner quando o seu time cresce é uma diretriz. Fácil de você ver se você tem necessidade de ter uma pessoa específica para esse papel ou não. Adotar uma abordagem de arquitetura colaborativa, então o arquiteto ele não define, manda e simplesmente toma decisão, ele tem a última palavra, mas ele envolve o time para tomar as decisões. Adotar metas para guiar o trabalho da arquitetura, por exemplo, a identificação de estratégia inicial e a prova da arquitetura o mais cedo possível no projeto. E o design emergente, que é uma abordagem consistente para você trabalhar a arquitetura ágil disciplinada, que é aquela abordagem de trabalhar o desenho e a arquitetura ao longo do projeto. Ok? Bom, concluir então, eu queria apenas só falar uma parte da certificação. Então a gente tem 3 níveis de certificação
para a disciplina Agile Delivery, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, e tem treinamentos, cursos específicos do disciplina Agile Consórcio aí, desse método e dessa abordagem, ok? Então, é isso. Agora estou aberto aí para perguntas.